Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens 61 e 62 que caíram na prova Perito Criminal Federal, área 18, prova de 2013 da Polícia Federal. Esses itens dizem o seguinte: resistores não lineares são, em geral, utilizados para modelagem de dispositivos não lineares em estudos de transitórios eletromagnéticos. Considerando as figuras acima que ilustram o circuito não linear e a curva característica do resistor não linear R, julgue os itens subsecutivos. Item 61. O resistor não linear é apropriado para a representação ou modelagem de para-raios, que são dispositivos utilizados para o controle de sobretensões em sistemas elétricos de potência. Bom, pessoal, para a gente responder este item e responder assim, com uma referência, para não ser somente a professora Daiane está falando que então eu trouxe aqui trechos de uma dissertação de mestrado da Federal de Uberlândia que fala sobre esse assunto de para-raios, que são esses elementos que de fato são utilizados no sistema elétrico de potência, sistema de transmissão e distribuição, justamente para o controle das sobretensões, no sistema elétrico de potência. Então, os trechos dessa dissertação dizem o seguinte: para-raios, o equipamento para-raio, o elemento para-raios, é um equipamento que proporciona proteção contra sobretensões em um sistema elétrico. De maneira análoga, nós temos equipamentos semelhantes em instalações residenciais. Por exemplo, nós temos o DPS, que é instalado em instalações elétricas residenciais, que tem um funcionamento semelhante ao para-raios utilizado no sistema elétrico de potência. E olha só, o resistor não linear de óxido metálico é parte do para-raios e tem uma característica peculiar de tensão versus corrente, que funciona com uma baixa resistência para sobretensões e uma alta resistência para tensões normais do sistema. Ou seja, de fato, o para-raio ele é modelado como um resistor não linear, que tem uma curva que relaciona tensão e corrente, que é definida por partes, como, inclusive até mostrado aqui no gráfico do enunciado da questão. Então, pessoal, a gente conclui que esse item 61 é um item correto, ok? Beleza. Vamos para o item 62. A corrente I no circuito não linear tem valor compreendido entre 15 kA e 20 kA. Bom, então esse item 62 ele se diz respeito a esse circuito aqui, que está ilustrado no enunciado da questão, que tem este resistor não linear, que se comporta de acordo com essa curva, que é definida por partes. Para a gente resolver essa questão e descobrir qual vai ser a corrente que vai circular ali naquele circuito, naquela porção do circuito, a primeira coisa que precisamos fazer é descobrir qual que é o equivalente de Thevenin que é aplicado aqui nos terminais desse resistor não linear. Esse é o primeiro passo, descobrir o equivalente de Thevenin. E aí, para isso, então, nós precisamos abrir o circuito ali onde o resistor está inserido. Então, esse é o nosso circuito que precisamos transformar, obter o equivalente de Thevenin entre esses terminais aqui, que são os terminais A e B que a gente chama. E aí, o primeiro passo, obter a tensão equivalente de Thevenin. Nessa situação, como este circuito está aberto aqui, a gente não tem queda de tensão nesse resistor. Logo, a tensão entre os pontos A e B, que é a tensão equivalente de Thevenin, é a mesma tensão entre esses dois pontos aqui, que é a tensão em cima desse resistor de 2 ohms. E aí, a tensão em cima desse resistor de 2 ohms vai ser o equivalente aí ao divisor de tensão, porque como aqui o circuito está aberto, é como se essa porção aqui do circuito pudesse ser ignorada. Então, a tensão equivalente de Thevenin entre esses terminais, onde o resistor não linear está inserido, vai ser o resultado aí desse divisor de tensão, que vai dar como equivalente aí 50 kV. Próximo passo, obtenção da resistência equivalente de Thevenin. E aí, para isso, a gente precisa curto-circuitar essa fonte de tensão. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe o seguinte: esse resistor de 2 ohms está em paralelo com esse resistor de 2 ohms, e o resultado deste paralelo estará em série com esse resistor de 1 ohm. Então, nossa resistência de Thevenin equivalente vai ser o paralelo de 2 com 2, que dá 1, em série com esse resistor de 1 ohm. Então, resistor de Thevenin equivalente de 2 ohms. Beleza. Então, eu tenho um circuito equivalente de Thevenin, com a tensão de Thevenin e o resistor de Thevenin já calculados, e a gente
conecta, né, nesse equivalente de TV não, uma porção não linear, né, um resistor não linear. E aí eles estão conectados aqui, né, nesse ponto, né, a tensão aqui é a mesma. Beleza. A partir daí, como é que a gente faz para resolver este circuito equivalente e descobrir a corrente I que vai circular nesse circuito? Né? Para a gente fazer isso, a gente precisa perceber que nós temos duas porções diferentes aqui, né, nesse circuito. A gente tem uma porção que é linear, que tem uma tensão que é linear, um resistor que é linear, e nós temos uma porção que é não linear, e eles estão interfaceados aí, né, o que é comum entre eles é essa tensão aqui, né, entre esses terminais, que é a tensão que é aplicada ao resistor não linear. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir qual que é a equação que relaciona tensão e corrente nessa porção linear, de maneira análoga nessa porção não linear, e igualar as duas equações, e aí descobrir qual vai ser a corrente equivalente. Bom, na região linear do circuito, eu quero descobrir qual que vai ser a tensão aqui, né, no final aqui dessa porção linear, nessa tensão aqui, Vzinho, considerando somente essa região aqui, que é a região linear, a região de Thevenin. Bom, a tensão aqui, né, nesse valor, essa tensão Vzinho, vai ser a tensão de Thevenin menos a queda de tensão na resistência de Thevenin. Então, vai ser igual, né, 50 kV, menos a resistência de Thevenin, que descobrimos como sendo 2 ohms, vezes a corrente I, que a gente ainda não sabe qual vai ser essa corrente I. Bom, essa equação, né, é uma equação de uma reta, né, que relaciona tensão e corrente. O que eu vou fazer? Eu vou traçar essa equação dessa reta aqui no gráfico que foi fornecido, tá? Para eu perceber onde que essa porção linear do circuito vai interceptar a região não linear, né, que é a região do resistor não linear. Então, eu vou desenhar aqui na equação dessa reta, e aí para isso eu preciso de alguns pontos. Quando a corrente vale 0, aqui, ó, a tensão vai valer 50. Quando a corrente aqui valer 10, a tensão vai valer 50 menos 2 vezes 10 vai valer 30. E quando a corrente valer 20, a tensão vai valer 10, né? Porque 50 menos 2 vezes 20 dá 10. Então, ó, marcando esses pontos aqui no gráfico, né? O ponto de 50, 30 e corrente de 20, né? A gente tem esse gráfico aqui que representa essa porção linear do circuito. Né? Esse é o gráfico que relaciona tensão e corrente na porção linear do circuito. Mas olha só, ele intercepta a região não linear, que é a região do resistor, né, que é não linear, nessa partezinha aqui, ó, nessa porção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual que é a equação dessa região não linear do circuito, igualar essas equações de reta e descobrir o ponto onde há essa intercepção, né, onde a tensão na região linear é igual à tensão na região não linear e a corrente, né, consequentemente, também vai ser igual. Bom, a gente precisa obter a equação dessa reta, né, essa porção aqui que é onde há essa intercepção. Para a gente obter essa equação da reta, a gente precisa da inclinação e de um ponto. Né? Então, a inclinação é a variação da tensão sobre a variação da corrente. Então, a variação da tensão aqui, ó, 20 menos 10 sobre a variação da corrente, 50 menos 10, dá aí uma inclinação de 1/4 de ohm. E eu tenho um ponto, né? Tenho dois pontos aqui, mas eu tenho esse ponto aqui que faz parte dessa reta, que é o ponto 10,10. Então, a equação da reta, né, que representa a tensão em função da corrente para essa região não linear é a tensão é igual a 10, que é o valor da tensão nesse ponto, mais 1/4, que é a inclinação da reta, vezes a corrente I, menos 10, porque é o valor da corrente neste ponto aqui que eu estou colocando como referência. Obtive a equação da reta. Beleza! E agora, para finalizar, como é que eu faço para descobrir qual é a corrente equivalente nesse circuito? Eu só preciso igualar as equações de reta, que é o ponto, né, onde eu tenho essa intercepção, e aí eu descubro qual é a tensão equivalente e a corrente equivalente. Então, igualando as expressões para tensão, a gente obtém uma expressão que diz o seguinte, né? A expressão 50 menos 2i é igual a 10 mais 1/4 de i menos 10. Quando a gente faz o MMC aqui dessa equação e isola o i, a gente obtém essa expressão aqui, ó, 200 menos 30, que é 170, é igual a 9i. Bom,
200 menos 30, que dá 170, igual a 9i. Então, para eu descobrir a corrente, eu tenho que dividir 170 por 9. Nossa, mas essa divisão não é muito simples de se fazer, né? Realmente não é. Mas 170 dividido por 9 é quase a mesma coisa que 170 dividido por 10. Não é exatamente a mesma coisa, mas é um pouquinho maior. Tá? Então, 170 dividido por 9, pessoal, vai dar um valor aí um pouco maior do que 17. Né? Se a gente pudesse fazer a conta na calculadora, a gente veria que seria 18, alguma coisa. 18, alguma coisa quiloamperes está entre 15 e 20? Está entre 15 e 20. Então, de fato, este item 62 é um item correto. Ok, pessoal? Questão um pouco longa, precisa de um pouco de conceito aqui, mas eu acho que deu para resolver aí, eu acho que deu para entender. De qualquer forma, quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, não deixem de curtir esse vídeo e seguir o canal, e até a próxima!